A hernia de disco é um dos principais distúrbios que acometem a coluna vertebral. Mas como isso acontece? Continue assistindo esse vídeo que eu iria lhe explicar todo o processo. Ela é mais presente na região lombar, pois essa região possui uma grande mobilidade. A maioria de seus casos são entre as vértebras L4 e L5 ou L5 e S1. Essa região possui uma grande pressão resultante dos movimentos do tronco sobre os membros inferiores em função da mobilidade lombosacra. A sua causa é multifatorial, ou seja, pode ser de origem mecânico-postural, desgaste progressivo do disco intervertebral, desequilíbrios musculares, posturas inadequadas, desalinhamento ósseo ou fraqueza muscular. Ela possui 4 fases. A primeira é o abalamento discal. Nessa etapa, o disco intervertebral começa a apresentar fissuras em suas fibras. A segunda fase é a protusão discal. O abalamento é maior, podendo atingir os nervos, a medula e o canal medular. Nessa fase, inicia-se a degeneração discal. A terceira fase é a extrusão, quando ocorre a extrusão do disco intervertebral, ou seja, o núcleo pulposo sai da sua posição normal e vai para a periferia do disco, comprimindo as raízes nervosas. E a quarta fase é o sequestro. Parte do disco que estava extruso se separa do disco, comprometendo as raízes nervosas ainda mais. O disco intervertebral é composto pelos anéis fibrosos, que é uma série complexa de anéis fibrosos, e pelo núcleo pulposo, que contém fibras de colágeno, elastina e numerosos proteoglicanos que facilitam a retenção de água. Caso a hérnia seja decorrente de algum fator multifatorial mencionado anteriormente ou de algum trauma, os anéis fibrosos desgastados permitem que o núcleo pulposo sofra uma expansão ou abalamento da sua estrutura, acometendo as raízes nervosas espinhais de diferentes formas e graus. A compressão mecânica dos nervos pelo núcleo pulposo saliente e o aumento local das quimiocinas inflamatórias aumenta o processo inflamatório na região. Os sintomas mais comuns são dor ciática, anormalidades sensoriais, a flexão do tronco fica restrita, quando é realizado algum tipo de esforço pode apresentar dor, espasmo muscular, também pode apresentar uma sensação de formigamento e dor ao sentar ou ficar em pé por longos períodos. Os exames que auxiliam no diagnóstico são radiografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. A ressonância magnética é o padrão ouro para este tipo de caso, pois ela apresenta uma ótima diferenciação das estruturas moles, como as raízes neurais, o disco intervertebral e o canal medular. Os objetivos do tratamento fisioterapêutico é aliviar a dor, aumentar a amplitude de movimento, aumentar a resistência física, evitar o tratamento cirúrgico e diminuir a tomada de medicamentos para controle da dor. Existem alguns tipos de tratamentos fisioterapêuticos para o tratamento da hérnia. Dentre eles, gostaria de focar na fisioterapia aquática, mais conhecida como hidroterapia. Dependendo do nível da hérnia, exercícios sobre o solo passam a ser intoleráveis devido à dor, pois aumenta a carga compressiva na coluna. A água possui propriedades físicas como pressão hidrostática, viscosidade e densidade, que fazem com que essa descarga de peso seja diminuída, favorecendo um programa de reabilitação mais intenso, sem prejudicar a coluna. A viscosidade, juntamente com a água aquecida, causam uma diminuição das aferências dolorosas pela estimulação tátil e relaxamento da musculatura esquelética, que liberam as compressões e permitem a correção postural. A pressão hidrostática atuante aumenta o trabalho do sistema circulatório e linfático. A imersão em água aquecida provoca a dilatação dos vasos sanguíneos. O óxido nítrico é produzido pelo revestimento dos vasos sanguíneos, conhecido como endotélio. A sua liberação pode ser evocada pela estimulação dos receptores colinérgicos ou pelo próprio endotélio. O óxido nítrico irá atuar como uma molécula mensageira, instruindo os vasos sanguíneos a se dilatarem ou contrair. Ocorrerá também a diminuição de cálcio, os canais de potássio serão abertos, hiperpolarizando o vaso, bloqueando os canais de cálcio e auxiliando no relaxamento do vaso. Com o aumento do fluxo sanguíneo, o músculo acaba relaxando e diminuindo o tônus muscular. Esse relaxamento ocorre pois haverá o cessamento do potencial de ação para a contração do músculo. A liberação de acetilcolina será cessada e haverá a remoção do cálcio para o retículo sarcoplasmático. O cálcio se desliga da troponina e a troponina permitirá com que a tropomiosina retorne à sua posição anterior, ou seja, sobre o sítio ativo da actina, fazendo com que as cabeças da miosina se desprendam da actina e os filamentos de actina e miosina voltarão às suas posições originais. O relaxamento muscular na piscina é essencial para que os objetivos fisioterapêuticos sejam alcançados, pois ele fará com que haja redução do estresse sobre a musculatura, que pode impedir
com que haja realização de alguns movimentos e reduz também o medo de sentir dor, tornando mais eficiente o tratamento. Existem algumas técnicas fisioterapêuticas que auxiliarão a posição correta da coluna, reforçarão o controle lombar, reeducação postural, fortalecimento dos músculos do tronco, restauração do equilíbrio, melhora da estabilização do tronco, incluindo também alongamentos e mobilizações das articulações, e eles são chamados de método BAD-RAGAS, método Helwig e método Watson. Quando o assunto é tratamento fisioterapêutico para hernia de disco, surgem algumas perguntas, como por exemplo, posso fazer fisioterapia aquática com dor? Sim, essa é uma das principais indicações dessa modalidade, ou seja, controle de dor aguda. Após a melhora da dor, posso continuar com o tratamento dentro da água? Sim, após o controle da dor, o fisioterapeuta prosseguirá com fortalecimento muscular da coluna, condicionamento muscular e cardiopulmonar. Existe alguma contraindicação? Sim, o paciente ele não pode apresentar lesões na pele, doenças infectocontagiosas em atividade, condições clínicas instáveis como hipertensão arterial e diabetes não controladas para participar da piscina. Quanto tempo dura o tratamento? O tratamento irá durar de acordo com o tipo e gravidade da lesão da hernia de disco. Eu espero que eu tenha ajudado você a conseguir entender um pouco mais sobre a hernia de disco lombar e lembre-se, se você tem e possui dúvidas, não se esqueça de procurar um fisioterapeuta.